Olá, nós estamos aqui no Frente a Frente com o Toninho, com o Evandro Filho Magnus, ele que é jornalista de carreira, né? É o ex-proprietário do jornal Votura, e nós estamos aqui nesse bate-papo para falar assunto relacionado à nossa cidade de Indaiatuba, e eu gostaria... Evandro, seja bem-vindo, é uma honra receber você aqui. Obrigado. Nessa noite no Frente a Frente com o Toninho. Eu quero que você conte um pouco da sua história. Vamos lá, Toninho. A paixão do jornalismo sempre teve, né, na família, né? Porque você falou aí do jornal, né? Da participação minha, tudo. Isso já vem do tempo do meu pai, né? Já que ele assumiu o jornal já em 88, né? E ainda era um jovem, né? De 10 anos, 11 anos. E de lá eu vim acompanhando toda a trajetória, né? E chegou um dado momento que eu mesmo acabei tomando a frente do jornal, né, na época, e fiquei por um período, né? Aí depois acabei exercendo o mandato de vereador também, 2005 a 2008, bacana, né? Que foi o mandato que eu exerci. E eu retomei depois, por um período eu acabei deixando um pouco a área política, né? Vamos dizer assim. E fui trabalhar com a área empresarial minha, né, por um tempo, aí fiquei uns 10 anos. E agora, recentemente, desde o ano passado, aí, a convite do deputado Bruno Ganem, aí eu voltei à área pública de novo, à política, que bacana, né, que eu também gosto, né, lógico que eu gosto, e eu voltei aí para poder trabalhar com ele e aí estar junto com ele lá. Evandro, se você quiser fazer algo pela sociedade, você tem que se engajar na política. Dificilmente você vai fazer com recurso próprio alguma coisa para a sociedade se você não estiver engajado na política. Sim, exatamente, quer dizer, o político, né, ele nada é que o representante da população, né? Quer dizer, quando você elege lá vereador, elege prefeito, ele nada é mais do que ele está representando a parcela ou a toda a população. Exatamente. E o que não vota também nele, ele vai estar representando da mesma maneira, né? Exatamente. Ele está lá para representar, né? Ele tem que ser o meio para poder chegar às coisas. O prefeito, ele executa, né? Ele tem a caneta na mão, sim, ele executa as coisas. E o vereador, ele pede, né? É o que eu falo. Ele pede, ele indica, ele não tem a caneta, mas ele que acaba fazendo ali aquela parte entre a população a própria administração. O meio de campo, como exatamente, porque ele que está mais no bairro, onde ele mora, onde ele vai, no clube, na festa, onde ele está, ele é cobrado, né? E muito bem cobrado. E é o que eu sempre falo, quer dizer, essa é a parte do político, né? Exatamente. Ninguém é obrigado a entrar para a política, né? Tem mais essa também. Tem que gostar, né? Tem que estar no DNA, viu? E tem que querer. Exatamente. Então o pessoal fala, mas política... Não, ninguém é obrigado a entrar para a política. Se não está contente, não gosta, ganha pouco, não ganha, ou ganha muito, não entra. Né? Ninguém é obrigado, é uma coisa que ninguém precisa... ninguém obriga ninguém a entrar, né? Ô Evandro, eu tenho te acompanhado nas redes sociais e eu percebo que você tem atuado muito aí nas áreas públicas, fazendo cobrança, acompanhado aí o serviço público. Eu tenho gostado aí do teu trabalho, viu? Meus parabéns. Obrigado, Toninho. Mas é o trabalho que a gente faz, o que chega até nós, né? Mesmo não estando lá, né? Não tendo mandato, não tendo nada, o que a gente acaba fazendo, né? Acaba chegando muita informação, quer dizer, do que a gente já construiu em todo esse tempo, Toninho. De amizades, né, pelos bairros da cidade, chega muita demanda para nós, continua chegando. Então um pede uma ajuda aqui, outro ajuda ali para ver uma área, ver alguma coisa que não está correta ou alguma informação. Então isso a gente na verdade eu continuo fazendo, né, sempre continuei fazendo isso. De forma mais, né, vamos dizer, acanhada, e agora de forma mais assim explícita, né? Quer dizer, eu resolvi estar retornando para a política. E aí a gente vai fazer a coisa mais explícita. Então a gente vai cobrar realmente o que acha que está errado, vai falar o que tem que ser falado de maneira, se for para aprovar, a gente vai aprovar, e se for para a gente ter que ir atrás e ver o que está acontecendo e cobrar, nós vamos cobrar. Quer dizer, comigo não tem problema não, eu faço o que tem que ser feito. Bacana. Você hoje é candidato a algum cargo público? É pré-candidato a algum cargo público hoje? Então, Toninho, eu ano passado, né, final do ano passado, né, quando eu presidia um partido, né, na cidade, por 4 vezes eu já presidi o partido, eu me lancei até candidato a prefeito de Indaiatuba. Bacana. Né, no final do ano passado. Era uma condição, era uma realidade, né?
E isso eu levei por algum tempo, né? Quer dizer, até mais ou menos março. Inclusive eu lembro que foi feita uma pesquisa e o senhor apontou nessa pesquisa. Sim, houve apontamento, tudo. E a gente queria construir uma história com isso, né? Quer dizer, eu tenho essa vontade, eu tenho tudo isso. Mas tem a sua hora, tem seu momento, né? Política tem isso. Tem que esperar o momento às vezes, tem a hora, tem o período. Então, a gente pertence, na verdade eu pertenço a um grupo político na cidade, né? Que é o grupo liderado pelo deputado Bruno Ganem. Então, embora a minha vontade, né? Ele não tinha decidido se ia ser candidato, se não ia ser candidato, né? Até esse período ele não tinha. Ele está exercendo o mandato de deputado e fazendo um grande trabalho de deputado, né? Já trouxe quase 3 milhões para a cidade, quer dizer, ele tem feito isso. E não tinha decidido até dado momento, né? E a coisa foi caminhando, né? Esse ano aí de 2020, aí meados de março, houve até alguns problemas partidários, né? Na verdade, o partido que eu estava presidindo, eu não presido mais ele, né? Depois de um tempo eu acabei não presidindo, já não estava mais também concordando com muita coisa do partido, embora tenha militado muito tempo com ele, né? E eu não estava concordando também muito com as coisas como estavam caminhando, né? E, dado o momento, isso aconteceu, né? Eu acabei saindo do partido e agora a gente foi para um outro projeto, né? Que é liderado pelo Bruno. Então, o Bruno, ele se decidiu, ele está se colocando aí como pré-candidato a prefeito, né, da cidade. E eu entendo isso, eu entendo que, estando no mesmo momento, a gente sabe que a oposição, ela tem que ser inteligente, né? Porque há uma administração aí na cidade, há um grupo político há 24 anos. Há uma máquina na mão, né, com poder. Há uma máquina com 24 anos, né, administrando a cidade. E a gente entende isso. Se a oposição não se unir, né, a coisa vai ficando mais difícil. E eu entendo dessa maneira, quer dizer, eu entendi pessoalmente que eu já tinha até declarado isso, que a partir que o Bruno ele se decidisse em sair candidato, eu abro mão na primeira hora, no primeiro momento, porque eu não quero ser a pessoa que vai atrapalhar um projeto para Indaiatuba diferente, um projeto inovador, um projeto... Então, eu não vou ficar com esse, vamos dizer, esse pepino, esse abacaxi aí. Então, eu abro mão. Para ele, eu abriria a mão no primeiro momento e foi o que aconteceu, o que eu fiz. Em dado momento, foi isso que eu fiz. Então, tinha isso, continuo com vontade e tal, mas... Para outro momento agora. Vamos deixar a coisa rolar. Ô Evandro, em Indaiatuba foi muito criticada a questão do subsídio da empresa Sou. Inclusive eu vi muitos comentários. O que o senhor acha desse subsídio? Ele foi bem-vindo? É algo realmente positivo? Como é que o senhor vê? Essa questão do transporte público, né? Transporte coletivo, né? Dos circulares aí na cidade, é um absurdo isso, né? Na verdade. A Indaiatuba vem passando, isso o trabalhador, nós estamos falando aqui, mas o trabalhador que usa diariamente esse transporte, né? Eu ouço muita reclamação, eu não utilizo o transporte diariamente, e uso muito pouco, e o pouco que eu pude usar, até para constatar os problemas, porque quando a gente precisa saber, a gente precisa ir usar. Exatamente. Né? E é o que eu já fiz várias vezes, eu fui usar para saber como que está a qualidade, como está funcionando. E o que acontece? Eu vejo muita reclamação, então... E isso não vem de agora, não, já de muito tempo isso. O transporte público na cidade, ele sempre foi problemático. Então, nessa questão, o que eu vejo? Foi dado muita vantagem para o contrato novo, não dessa empresa propriamente, mas o contrato de licitação, ele perdeu muita característica do que tinha. Então, foi dado muita vantagem. Então, hoje, a empresa que opera hoje, ela tem muito mais vantagem do que a que operava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, isso eu acho absurdo. Por exemplo, você dá subsídio para a empresa, né? Hoje, por causa do problema da pandemia, logicamente, ela está recebendo, pode receber e está recebendo, pelo que a gente já levantou, R$500 mil por mês. É um absurdo esse valor. É muita coisa. Um absurdo, né? Dinheiro do contribuinte. Dinheiro público, isso, do cofre público, dinheiro que é pago de imposto pelo contribuinte. Agora, onde está o absurdo disso? Indaiatuba hoje tem uma frota de 65 ônibus. Os estudos aqui apontam que a gente teria que ter 80, 90 ônibus operando na cidade. E já não temos essa frota.
Então já tem um problema aí, Toninho, já tem um problema, já no próprio edital, já está, vamos dizer, ele está com um número menor do que deveria estar. Então, obrigações a menos, né, para a empresa, vamos dizer, menores para a empresa. Aí você vem a prefeitura depois, a administração pública, retira os impostos que são cobrados da empresa. Então, imposto municipal, a empresa não paga hoje. Exatamente. Então, tirou mais uma carga tributária dela. A questão dos cobradores, que antigamente tinha os cobradores, né? Que cobravam lá e extinguiu os cargos de cobradores. Então, onerou menos ainda a empresa. A empresa ficou com esse dinheiro que pagava para os cobradores no caixa dela. Então, você vê já 3 pontos. Então, você vê que facilitou muito a vida de qualquer empresa, né? Porque era um edital, exatamente. Essa empresa que está aí está facilitado para ela. Né? Se fosse outra, era outra, né? Mas a questão é isso, a administração municipal facilitou muito para a questão da empresa do transporte público. E ela não presta um serviço como o trabalhador precisa, como o usuário precisa, né? A gente vê, as linhas, faltam horários, né? Agora na pandemia mesmo a gente está vendo a questão, mesmo com o dinheiro entrando, Toninho, tiraram o ônibus de circulação, os ônibus estão lotados, estão reclamando, lota no ponto porque junta todo mundo. Então, você vê o que tá acontecendo, isso faz com Toninho, que propague mais esse vírus que mais já o vírus. No nosso ponto de vista, um dos pontos que é muito reclamado, eu tenho visto, exatamente, é a questão do atraso. Os ônibus atrasam muita reclamação. Muita reclamação. Mesmo. Porque não tem ônibus. Não tem ônibus. Né? E a administração pública se faz aí que está tudo ok, né? Só que na rua e o que chega até mim não está nada ok. Quer dizer, e eu constatei também, não tem nada ok aí na história. Exatamente. Então falta gestão, né? Falta uma gestão mais com respeito aí com a nossa gente, né? Com respeito com a população. Né? Isso está faltando. Exatamente. Ô Evandro, vamos mudar um pouquinho de secretaria. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho da cultura, né? A Secretaria da Cultura na nossa cidade hoje, ela tem trabalhado de forma assim bem precária, bem mesmo assim, sim, bem invisível, né? Não chega até os bairros. O que falta para que a cultura possa fluir na nossa cidade de uma forma assim que chegue nas periferias, nos bairros mais que realmente precisa? Falta vontade, né, Tony? Porque falar ainda é tuba, que falta dinheiro para algum projeto é um absurdo, né? Com orçamento de 1,250 bilhão. É muito dinheiro. Né? Não dá para falar que falta dinheiro aqui, né? O que falta é vontade, falta projeto, falta planejamento. Isso que está faltando para a administração pública. Quer dizer, ela não consegue levar esse tipo de cultura que a gente está falando, seja... Tem diversas formas de você aplicar cultura nos bairros, né? Quer dizer, você não consegue. Então, você fica com os mesmos problemas de vícios que tinham anteriormente. Mudaram-se os vícios, mas continuam com problemas, né? Porque dá para fazer muito. Dá para fazer muito, né, Tony? A área da cultura é a área que tem muita parceria, as empresas podem apoiar muito. Sim. Então, o problema é que precisa ver o seguinte, a empresa, às vezes, ela vai apoiar, né? Temos muitas empresas no município. Ela vai apoiar um projeto interessante. Aí ela apoia algo que a prefeitura, que a administração pública apresente para ela. Depois você vai apresentar outro, não vai apoiar, quer dizer, ela vai escolher o que apoiar. Então precisa ver o que estão apresentando para as empresas apoiarem, se estão corretos, né? Quer dizer, então às vezes estão querendo que elas apoiem projetos que não, vamos dizer assim, que não beneficiam a população. Exatamente. Outros projetos, né? Então, vamos ver, é isso que a gente precisa cobrar, para que chegue o apoio para a população. Para quem realmente precisa. Exatamente. Evandro, todo o nosso conhecimento vem através da educação. Indaiatuba hoje tem um orçamento alto, mas na nossa região nós estamos até bem nas pesquisas, os nossos alunos, mas comparado a outras cidades do Norte e Nordeste, como Sobral, nós estamos longe deles. Por quê, do seu ponto de vista? Educação, Toninho, educação é algo que você tem que trabalhar a todo momento, né? Isso é desde a infância ali, né? Daí a juventude, você tem que trabalhar a todo o período, né? Porque você constrói, né? E a gente vê atividades, quer dizer, Indaiatuba, logicamente, ela não está ruim na educação, né? Aí você pega índices comparados em outras localidades, ela pode até perder, né? Mas é uma área que você tem que estar sempre atento, sempre estar com projetos novos, né? E outra, o que eu vejo muito que falta assim é uma atenção maior com os profissionais da educação,
Porque é eles que estão ali na ponta com as crianças. Então eles, se não tiverem motivados, se não tiverem aí com, vamos dizer, com esse amparo aí todo, a coisa não vai ficar legal. E a mesma coisa, até fazendo uma coisa até dos profissionais, né, que é a mesma ligação que a gente vê também na área da segurança. Né? A gente emendando, já emendei a segurança. Já aqui. Sim, mas um ponto que eu quero aqui falar, eu vejo o comentário, não tenho 100% de certeza, que um diretor ele só tem a obrigação de ir na escola um dia por semana, isso é fato? Não, não. O diretor tem a carga horária normal, não, ele tem que cumprir lá na unidade escolar. Mas não é assim, não tem que ir uma vez por semana, não. Isso não é lei, não. Não, falta de vontade mesmo de trabalhar. Ele tem que trabalhar todos os dias, ele é o que cuida, o que faz a gestão naquela unidade escolar. Então, ele tem que, aquela unidade educacional, é ele que cuida, né? Então, ele tem que estar lá direto, né? Como tem os coordenadores. Mas nunca está, viu? É sempre não. Então, deveria estar, né? Deveria estar, mas vá numa escola que você quase nunca acha o diretor da escola, viu? Porque é atribuição dele essa gestão em loco lá, né? Quer dizer, tanto que toda unidade escolar tem um diretor. Sim. Né? Então, quer dizer, é para gerir. E quando eu falei dos profissionais, que é isso que eu acho que é o grande passo aí que tem, é você trabalhar com esse... Você vê, cidades aí, como a gente falou do norte, no nordeste, ganham às vezes mais, né, um salário melhor do que os nossos professores, por exemplo. Quer dizer, isso não é correto, isso é diferente. O professor hoje é o que faz lá. Quem não lembra dos professores, né, Toninho? Exatamente. Por quê? Porque é o que faz toda a formação ali, né? Tudo tem que passar pelo professor. Tudo. E quando eu falei de fazer um comparativo também, por exemplo, com a Guarda Municipal, que é outro que a gente tem aí mais de 300 homens, tudo. Você imagine o guarda também, se ele não tiver também sendo valorizado. É a mesma coisa, o empenho não é o mesmo. Então a gente vê também da mesma forma que a educação, o profissional de educação, o professor, os guardas também precisam estar empenhados também. Exatamente. Quando ele vê exemplos, mau exemplos, eles não ficam contentes. Quer dizer, eles acham que, por que uns ganham mais, um ganham menos, por que um tem vantagem, outro não tem. E isso é ruim, né? Isso é ruim para a classe. E quem sofre é a população, né? Exatamente. Como a educação, os alunos sofrem, e a guarda, por exemplo, quem sofre é a população, né? Exatamente. Inclusive, dizem que aumentou o índice de roubo e furto, não é isso? Na nossa cidade. Isso, tem aumentado. E nós, todo cidadão de bem de Indaiatuba, tem um amor enorme pela Guarda Municipal, que presta um grande serviço. Com certeza. Sem eles, a gente estaria perdidos, viu, Toninho? Perdidos. É que eles são insistentes mesmo, são homens aí, são guerreiros aí, pode ter certeza que os guardas são guerreiros. Agora, a parte da segurança pública, Toninho, também, Indaiatuba foi referência. Isso quando eu fui vereador, eu lembro até a implantação do sistema de câmeras na cidade, né? Começou naquele período ali, né? 2007, 2008. Então mudou muito, diminuiu, né? Fez todo aquele, diminuiu roubos, furtos de carros, quer dizer, o que acontece? A gente já foi muito referência nisso. Só que com o passar dos anos, a gente não acompanhou toda a tecnologia. Hoje você vê, tem reconhecimento facial, tem programas, tem interação, que hoje em Indaiatuba não tem. E outras cidades têm. Então você vê, a gente ficou para trás essa questão, Toninho, de referência, de ser uma referência, por exemplo, que a gente já foi um dia da questão da segurança pública. Isso é fato. Isso é fato, com certeza. Exatamente. Ô Evandro, a nossa cidade de Indaiatuba é uma cidade bonita, tem muitos postos de trabalho, mas com governos passados que realmente deixaram a desejar, a nossa cidade e o Brasil perdeu muitos postos de trabalho. Na sua visão como empresário, como um ex-vereador, o que pode ser feito hoje para gerar novos postos de trabalho? No meu modo de ver, nós precisamos de uma prefeitura que tenha uma secretaria voltada para importação, para exportação. Sim. Como o senhor vê essa pasta? Essa é uma parte muito importante. Por exemplo, hoje em Indaiatuba ela tem um parque industrial muito importante, né? São em torno de 1.000 empresas, né? E a cidade, qualquer cidade que tem um parque industrial já sai bem na frente, né? Isso é fato. Porque você gera emprego, gera renda, né? Você acaba circulando mais moeda no município, né? Mais recurso. Então, isso é muito importante, né? Indaiatuba tem isso. E ela começou quando? Começou muito tempo atrás, né? Isso começou há muito tempo atrás, com o trabalho de várias pessoas, né? Não foi de uma administração,
foi de várias pessoas que tiveram foco em trazer empresas para o município. E isso foi muito importante e hoje continua sendo importante, né? Inclusive, hoje tem a agência do Estado que faz isso, a Invest São Paulo, que precisa ter contato, por exemplo, para poder trazer mais empresas. Agora, Indaiatuba, ela tem esse foco já, né, empresarial, né? O comércio nosso também, ele é forte, mas precisa de muito apoio, né? Porque a gente vê a parte de serviço, comércio, a gente vê que não existe grande trabalho nisso. Exatamente. Tem cidades que fazem muito mais trabalho e muito mais próximo, né, o comerciante da administração. Existe sim departamento próprio, existe secretaria, tudo, mas o que falta é aí que eu falo novamente, falta uma vontade política de querer fortalecer os comerciantes, as empresas. A partir que a gente fizer isso, Toninho, a cidade vai dar um salto grande nisso. O incentivo. Porque ela vai gerar emprego, ela vai gerar mais empregos, né? Então, quer dizer, e às vezes não é incentivo só pelo incentivo. Às vezes é o tratamento, é você estar próximo, sabe? É a questão da administração pública abraçar esses comerciantes, abraçar os empresários. Porque precisa, quer dizer, uma cidade sem comércio fortalecido, sem indústria fortalecida, a gente não vai gerar emprego, vai ser uma cidade acanhada e ela só vai andar para trás, não vai andar para frente. Então, nessa situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, tudo, sim, é uma situação crítica, porque nós estamos vivendo um momento que está em baixa. Está cortando postos de trabalho, né, como você mesmo disse, né, Toninho? Cortando impostos, cortando oportunidades. Agora, passado esse período, o que vai ser feito? É aí que vai ter que dar um pulo, porque aí nós temos que nos preparar para a cidade sair na frente. Temos que se reinventar. Exatamente, porque vai ter que oferecer empregos, vai ter que voltar a ter toda essa circulação novamente. Então falta esse engajamento, entendeu, Tony? Falta eu acho que engajamento, falta essa vontade de querer estar mais, mesmo das entidades também que cuidam disso, eu vejo ela muito afastada, muito grupinhos e afastado da realidade do comerciante, das indústrias. Isso é fato. O Evandro, Indaiatuba é uma cidade considerada por quase todos uma cidade de um custo de vida muito alto. Nós temos um pedágio que é um dos mais caros do Brasil. Sim. A prefeitura não conseguiria fazer alguma coisa para que esse pedágio seja um pouco mais baixo? Essa taxa que é exorbitante? Sim, então, essa questão do pedágio a gente também já comentou, eu mesmo já comentei várias vezes, e vem lá de trás, né, esse problema aí do pedágio, né? E a gente viu, qual a questão que a gente viu do pedágio? É a mesma coisa que a gente está falando, falta vontade política para resolver. E quem só pode ter essa vontade política é o prefeito. É o prefeito que é o que pode resolver a questão. Como que ele pode resolver? Ele pode isentar os moradores da cidade, né, mediante algum acordo com a concessionária, porque ela tem um contrato com o Estado, né, com a agência reguladora do Estado. Sim, que não pode ser quebrado, né? Não pode ser quebrado. Né? Embora, eu acho que daqui 1 ano, 2 anos vai ter uma renovação. Então, aí é um momento correto de negociar. Sim. Né? Para o indatubano, esse é o momento correto. Mas, mesmo assim, essa compensação poderia ser feita de outra forma. Então, o município poderia arcar com essas passagens dos indatubanos, favorecendo os indatubanos, né, a não entrarem e saírem do município, que eu sempre digo, pela porta do fundo, né? A gente aqui é a cidade primeira que entra e sai pela porta do fundo, né? É um absurdo essa questão, né? Eu acho um absurdo, né? Então, falta essa vontade. Agora, se compensasse, nós vamos gastar, sei lá, 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões. Se compensar de outra forma, tem que compensar a empresa, porque no contrato não tinha isso. Até que se renove o contrato. Só que ia favorecer o indatubano, né? Que é o indatubano que paga o imposto, que onera para trabalhar para ir e voltar. Sim. Então, quer dizer, isso você está beneficiando. Hoje, é como se fosse um subsídio que a prefeitura pagasse para a concessionária para favorecer os motoristas de Indaiatuba passarem sem pagar. Não é nada mais do que diferente do que é feito hoje com os ônibus, transporte público. Hoje você está dando subsídio para a empresa para oferecer serviço de transporte público, para pagar uma tarifa menor. É a mesma coisa, quer dizer, não muda, a lógica é a mesma.
você favorecer o indaiatubano. E isso aumenta o custo de vida para o indaiatubano por conta desse pedágio. Abarrando, às vezes, empresas, abarrando, que nem a gente tem o aeroporto ao lado. Com esse pedágio na nossa divisa entre o aeroporto e a nossa cidade, com certeza barrou um monte de empresa, de logística, que faz toda essa questão de, né, de carga, sim, tudo, não de tenho se dúvida. instalar em Indaiatuba, com certeza. Porque você tira esse movimento. Então, é uma pena isso, porque isso devia ser levado mais a sério para resolver a questão. Agora, está na mão, e isso é a mão da administração pública, né, municipal, para resolver essa questão. É o único que pode resolver essa questão. Tem municípios que não cobram, tem municípios que já fizeram esses acordos desta maneira que eu disse. Então, por isso que eu falo que é vontade que falta vontade política para resolver a questão. E é bem-vindo esse acordo. Muito bem, tem cidades que fizeram e está funcionando. Evandro, como o senhor avalia a nossa Câmara de Vereador hoje? Então, Toninho, o que acontece com os vereadores, né? A gente vê aí, a oposição ela foi eleita com um grupo menor, né? Com a minoria. Isso dificulta, né? Dificulta a CPI, por exemplo, né? Você não consegue implantar a CPI para poder investigar algo na administração, como foi aí, né? Foi pedido há tempo, a CPI da saúde não saiu, transporte queriam montar, mas não consegue. Por quê? Porque a grande base do governo, né? Da administração pública, da municipal, apoia a administração. Então, não consegue abrir, logicamente. Então, você vê que a oposição ela não tem muito espaço para caminhar, né? Agora, o trabalho individual, cada um acaba fazendo o seu trabalho, né? O vereador ali acaba fazendo o seu trabalho. Agora, quem tem que julgar isso, Tony? É a população. É a população que tem que estar atenta para o trabalho de cada um deles e a quem eles favorecem. Cobrar. Exatamente, e quem eles têm que cobrar. Porque ou eles representam a população, ou eles representam favores, né? Ou eles acabam fazendo algum ato ali que acaba representando algum interesse. Então, quem tem que fazer essa fiscalização é realmente a população. Cobrar, né? Se não nos representa, eu acho que é dessa maneira. Não vote mais. É assim que muda, né? É assim que muda, renova ou não muda. É conforme a população decide. Outra pergunta, como o senhor avalia a administração do nosso prefeito Gaspar? A administração municipal, Toninho, eu avalio da seguinte forma. Eu vejo que várias atitudes da administração, ela foi feita, voltou para trás, vai para frente, eu acho ela bem desencontrada. É uma administração que está mostrando aí uma falta de planejamento. Falta planejamento. A gente vê em vários momentos que a gente constatou que não houve um certo planejamento. Mas, Evandro, só segura um pouquinho. A nossa cidade hoje tem 40 canteiros de obra espalhados por toda a cidade. Isso não é fato? Isso é fato. Obras é importante. Mas aí que eu falo, não é só obras que é importante. Uma administração mais humana, não adianta ela fazer praças e praças e praças, se eu mesmo constatei agora, 2, 3 dias, 5 dias atrás, áreas públicas que não são cuidadas. Então não adianta você ficar fazendo um monte de áreas se você não consegue cuidar nem do que já está feito. Então aí falta o quê? Falta eficácia de administração pública, falta uma transparência maior para a nossa gente, para trabalhar com isso, não tem. Falta eficiência, na verdade, falta uma eficiência melhor na administração. Então é aí que ocasiona isso. Então você demanda todas as obras, que nem muitas obras estão acontecendo agora, né? Tudo agora. E os anos que passaram, não precisou fazer nada? Então, quer dizer, não adianta oferecer tudo no momento que você quer alertar a população que você é bom e está fazendo alguma coisa, agora os outros 3 anos todo mundo comeu pó, todo mundo ficou na poeira. Não é assim, né? Saúde também não é assim. Tem gente esperando na fila da saúde, por exemplo, que é gravíssimo aqui na cidade, o problema da saúde, 3 anos, uma consulta, um exame, uma cirurgia, para soltar agora no último ano? Não, você tem que ter cuidado da nossa gente, cuidar da população durante todo o mandato. Então isso que não é inadmissível, isso, viu, Tony? Isso é admissível. Saúde é a pior área que tem. Ô Evandro, eu vou até falar algo. Eu tenho hoje 51 anos e eu estou desde os 40 anos que todo mundo tem que passar no posto de saúde para fazer aquele acompanhamento. Sim. Aí eu vou no posto de saúde, marco a primeira consulta.
Quando eu vou voltar para fazer o exame, aí o sistema está fora do ar. Aí eu volto no outro dia, tem outra reclamação. Então eu estou com 11 anos tentando passar a primeira vez no médico e eu não consigo, porque toda vez que eu vou lá dá problema, eles não conseguem. Um dia o sistema está fora do ar, outro dia. Eles sempre tem algo a dizer que não condiz com a realidade. Então eu estou com 11 anos. Você está dizendo um caso seu, você vê, Toninho, um caso tentando seu. Passar no médico pela primeira vez. Mas eu recebo muita reclamação nesse sentido, Toninho, daqui da cidade, de moradores que estão na longa fila da saúde, e essa fila não acaba nunca, essa fila não termina. E essa fila da saúde, o que acaba acontecendo? Ela não termina nunca, né, Toninho? Quer dizer, a pessoa vai lá, se inscreve, fala, não tem, aí volta. É o que eu falo, a gente entra lá hoje, que dá até para olhar até isso, que antes não dava nem para olhar, não tinha nem transparência nisso. Hoje há alguma transparência para mostrar, você vê a longa, enorme a fila, quer dizer, então isso não pode, isso não é cuidar da população. Então quando eu digo lá, né, até o lema meu que eu brinco bastante, né, não basta você amar a cidade, né, você precisa cuidar da cidade, né, é fato, cuidar das pessoas. Então até eu falo muito disso porque a essência é essa. Não adianta você falar, igual a Indaiatuba é linda, maravilhosa. Sim, é linda, maravilhosa. Nós amamos essa cidade. Viu? Lindo, tudo bonito, avenida, tal, lindo. Tá, mas como que está o tratamento aí da saúde? É um caso. Como que está nos bairros, dentro dos bairros? Porque as avenidas é bonito. Sim. Mas como que está dentro dos bairros, as áreas de lazer? Como que isso está... Isso eu tenho acompanhado e muito, né, Toninho? E eu estou vendo muitos problemas, quer dizer, muita... Então, quando a gente fala que a administração é isso que está faltando. A administração, ela não tem esse planejamento, você vê que é bem precário mesmo. Quer dizer, agora com dinheiro se faz muita coisa, mas é no tempo dela, né? Ela quer fazer no tempo que ela acha que tem que se fazer, não no tempo que a população precisa e merece, né? Nossa população merece, né? Exatamente. Ô Evandro, eu quero dizer para você que é uma honra receber aqui no você, tá? Obrigado pela entrevista. Obrigado mais mesmo. Uma vez. O Indaiatuba em Destaque, o Frente a Frente com o Toninho está sempre à sua disposição. Obrigado. Sempre. E eu quero que você faça as suas considerações finais. Com certeza, Tony. Também estou à disposição também. Obrigado. Bacana a gente conversar. E uma coisa que eu não canso mesmo é de conversar da nossa cidade. Que eu gosto mesmo, eu gosto de conversar, gosto de opinar, gosto de ter posição, né? Porque eu acho que a gente tem que ter isso. A gente não pode, a gente tem que, o que é certo, o que é errado, tem que ser mostrado, tem que ser cobrado, e é assim que a gente avança, né? É assim que a gente muda algo, é assim que a gente vai melhorar a nossa cidade, é assim que as coisas vão por um caminho que a população com certeza vai saber avaliar melhor, vai saber viver melhor, né? Então, cobrando, fiscalizando que nós vamos chegar lá. Esse é o caminho, é a da transparência, esse é o caminho que a gente pede. Obrigado. Isso é fato. Você que está ligadinho aí no Indaiatuba em Destaque, dá seu clique e acompanha o nosso trabalho. Nós da imprensa respeitamos as normas de segurança e nós estamos aqui com álcool gel, estamos respeitando o espaço que é de 1,5 m, 2 metros, tá? E